Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo à tarde, à noite ou até mesmo pela manhã no dia posterior. Hoje nós estamos no dia 26 de março de 2020. Antes de falar do tema deste vídeo, que é um vídeo de crucial importância para todas as pessoas que estudam mecânica quântica, que estudam a metafísica de Joel, que estudam aquelas pessoas que estão chegando aqui no canal, pessoas que eu conheço, pessoas que vão olhar esse vídeo esporadicamente. Tem pessoas que vão olhar esse vídeo e não vão entender nada do que eu vou falar aqui, tá? Eu quero fazer um breve comentário, gente. Eu não entro nessas questões de política, tá? Mas como o vídeo é propício a isso, e o vídeo ele explana bem, o tema desse vídeo ele vai explanar bem a situação e a falta de consciência nossa do próprio ser humano. Teve um pronunciamento do presidente dias atrás aí, dizendo que as coisas não podiam ficar como estão, todo mundo parar, as coisas pararem, e o que há, essa alienação das pessoas e todo o ataque na internet, isso é falta de consciência, meus irmãos. Pois, imagine se você, no seu prédio, onde você está fazendo um panelaço para tirar o presidente, para as coisas ser fáceis como foram, né? E que agora a gente recebeu toda essa carga econômica, né? Deixado por outros governos, que nada disso adianta, porque eu acho que para solucionar todo o problema é preciso transcender o paradigma, tá? Enquanto houver o paradigma materialista, de eu cuidar do meu umbigo, da minha família, e o irmão que tá lá ele tem que me servir, dane-se se ele tem comida ou não tem em casa, dane-se se ele tá na rua trabalhando com toda essa projeção inconsciente que há no mundo, isso não vai terminar e vai cada vez mais se agravar. Nos planos superiores de consciência, porque aqui é a própria vida espiritual, já vou começar por aí. Aqui onde nós estamos é a própria vida espiritual. Não pense você que você vai, eu vou sair desse mundo e vai ser melhor. Se você não expandir a sua consciência e não ter a consciência de que você está no próprio mundo espiritual e aqui é a própria evolução de consciência, você vai energeticamente, vibratoriamente ir para o mesmo lugar onde vibra a sua consciência, ou até pior, tá? Já vou começar por aí. A falta de consciência é tão grande, mas tão grande, que as pessoas atacam umas às outras, tá? Tudo isso que está acontecendo, se você pegar as escrituras, aconteceu antes de Noé fazer a arca, antes do dilúvio. Então tudo que está acontecendo já aconteceu, as coisas já foram feitas, já entendeu? O que precisa ser mudado, pessoal, é a consciência. Consciência, amor incondicional, partilha, tá? Porque ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo, eu tô pensando nos meus irmãos que estão pegando as suas bicicletas porque precisam ganhar algum para entregar um alimento, para colocar algum no bolso e sustentar as suas famílias. E isso ninguém toca nesse assunto, nenhum artista toca nesse assunto. O que é tocado hoje é o panelaço, é o vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa viralizou. O vamos ficar em casa para quê? Para ver Big Brother? Para dar audiência para essa rede de TV que fica alienando as pessoas? Gente, vamos tomar um pouco mais de consciência. Isso tudo é o erro humano. Isso tudo é o ego humano. E nós precisamos transcender o ego humano, que não há erro, não há mal nenhum, não há doença alguma. Há sim uma transformação de consciência. A vibração já foi aumentada no planeta Terra. A vibração do planeta está sendo aumentada, gente. O planeta está conduzido para um avanço
consciencial. Não perceberam isso ainda? Não é um simples vírus. Vírus sempre existiu, a gripe sempre existiu. O que temos que ter consciência é nos interiorizarmos, termos introspecção, irmos para dentro, continuar a fazer as nossas coisas, mas com um entendimento interno, sentimento interno, porque nós manifestamos, nós somos co-criadores. Querendo ou não querendo, estamos a todo momento co-criando as nossas realidades por aquilo que nós percebemos, nós visualizamos e sentimos da situação, a gente está criando aquela própria situação, gente, tá? Então, partindo daí. Então, assim, eu não vou opinar em questão política, tá? Até porque questão política não faz parte do contexto aqui deste vídeo, tá? Mas eu achei totalmente plausível e totalmente certo o que foi dito, tá? No pronunciamento. Foi dito no pronunciamento. Achei totalmente certo e plausível. Eu acho que nós temos que parar com essa ideia de zona de conforto, porque qualquer coisinha a autossabotagem pega, a zona de conforto, eu não vou fazer nada. Agora eu estudo espiritualidade, então eu vou deixar as coisas vir pra mim e não vou fazer nada. Não, gente. Porque agora eu sei a prática da presença que o Joel ensinou, eu vou ficar em casa só sentindo a presença e não vou fazer nada? Não. Eu estou justamente fazendo algo aqui pelos meus irmãos que estão inconscientes, gravando um vídeo para falar das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas que nós estudamos, a metafísica de Joel Goldsmith. Quem quer expandir a consciência, por favor, é um pedido que eu faço, estudem Joel Goldsmith, entrem no canal do Sandro Lambert, estudem na plataforma EAD do professor Hélio Couto. Temos aí o canal Artétipos da professora doutora Mabel Cristina. Temos a Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Temos o canal do Regis Brother, que são para mim, de todos esses canais que eu falei, os mais importantes são os canais do Caminho Infinito em português, da Rosilda Rocha, tá? Que ultimamente ela postou um áudio agora que eu recomendo que todos escutem esse áudio falando sobre o coronavírus, tá? E ela tá ali falando de todos os princípios metafísicos que o Joel trouxe para nós e deixou como ensinamento para nossa evolução consciencial. Regis Brother, que ele traz as palestras do Joel ali, ele traz as palestras do Joel legendadas, tá? Então é a voz mesmo do Joel falando, tá? Dentre todos esses canais aí que eu falei, os dois mais importantes. E depois vem os outros canais de pessoas sérias, pessoas competentes que falam justamente a verdade, conforme as suas interpretações, tá? E o nosso canal aqui, que eu sou um estudante, um praticante, estou aprendendo a cada dia mais. E esse canal é um trabalho que eu estou desenvolvendo, tá? A longo prazo, pessoal, longo prazo. Não me importa aqui quantos vão chegar. Eu sei que os que chegarem neste canal vão ser as pessoas receptivas à metafísica, aos estudos de Joel Goldsmith, o metafísico. Bom, seguindo essa introdução, seguindo meu ponto de vista em relação a tudo que aconteceu, vamos para o nosso vídeo de hoje, tá? O tema do nosso vídeo de hoje é o seguinte: eu vou conforme a interpretação e a meditação que me veio, porque sem autorização eu não iria falar sobre esse tema hoje. Mas como veio a orientação na meditação, a orientação para falar sobre algumas coisas para vocês entenderem o que significa a onisciência, onipotência, onissapiência, onibenevolência de Deus. O que significa isso, tá? Então eu vou abordar em cada ponto aqui para vocês, tá? O vídeo ele pode ficar um pouco grande hoje, mas eu vou falar aqui pausadamente, tranquilamente e explicar na linguagem humana, na linguagem terrestre,
para que fique entendido o que significa. Vamos começar, gente. Eu vou começar de propósito, tá? Porque este primeiro ponto, a gente pode colocar ele no final ou no meio, mas eu vou começar por ele justamente por causa que nós estamos aqui e nós estamos conscientes da presença. O que é? É a onisciência. O que é onisciência? Onisciência quer dizer que o ser, ele tem ciência de tudo que acontece. Ciência. Toda a ciência, tudo que acontece. Nossos pensamentos, vamos lá, vamos enumerar. Primeira coisa, nossos pensamentos, a nossa ação, os nossos resultados, as nossas práticas, os nossos hábitos, os nossos sentimentos, que é a parte principal. Tudo vem e tudo está incluso na onisciência. Então esse ser superior, ou vácuo quântico, ou campo unificado, ele está ciente de tudo que acontece, tá? Então, se ele está ciente de tudo o que acontece, e lá no provérbio diz que a vós foi dado todo o poder, os princípios do caminho infinito trazem isso, que a vós foi dado todo o poder, em manifestação e criação juntamente com o Pai. Então, ele sabe através de nós tudo o que acontece em cada psique, na psique individual e na psique global. Tudo o que acontece ele sabe. Ele sabe do vírus? Sabe. Sabe que não existe vírus nenhum, que é a própria criação humana. É o próprio erro humano. É a interpretação humana de ver as coisas. A catarse mundial, a catarse global, é justamente o acúmulo de energias que vem sendo acumulado ao longo de milênios e milênios e milênios, desde o início da humanidade. Há 8, 9, 10, 12 mil anos atrás, existia uma civilização que praticava o bem e que praticava os princípios divinos. Isso foi quebrado. Depois do sistema neolítico foi quebrado isso. E aí surgiram as embarcações, as conquistas, a busca pelo poder, a ganância e todas as coisas mais. A expulsão do paraíso, porque houve o início da crença do bem e no mal. Tá? Então, voltando à onisciência. Tudo o que acontece, você não esconde nada de ninguém. As coisas não são ocultas, as coisas são reais. As coisas são abertas aos olhos divinos da onipresença de Deus, porque Ele nos envolve, nos transpassa, Ele está em todo lugar e Ele sabe tudo. As paredes têm ouvido. Por quê? Do que a parede é feita? Vamos falar um pouquinho de mecânica. Vou ter que voltar, né? Baixar um pouco a vibração e voltar para a mecânica quântica. Tudo é feito de átomo. Dentro do átomo existe próton, elétrons, nêutrons. Um elétron ele passa por duas fendas e ora ele se comporta como onda e partícula. Princípio do campo unificado, tá? Campo de interferência ocasiona uma interferência construtiva e se manifesta como várias franjas lá no receptor, tá? Então, aos olhos do observador, isso se altera, o observador ele altera o comportamento do elétron, sendo que o elétron já sabe o que o observador quer. Isso é um princípio de onisciência. O elétron ele já sabe. Por que o elétron já sabe? Porque o elétron tem consciência. Onisciência. A consciência, a onisciência está em tudo. É o campo unificado, que é uma única só energia, uma única onda que sabe tudo, que manifesta tudo. Bem explicado, vamos para o próximo assunto, tá? A onipotência. Onipotência. Todo o poder. O ser humano tem umas coisas engraçadas, né, gente? A gente tem o poder político, nós temos o poder socioeconômico, das pessoas que são prósperas, são ricas. Nós temos o poder pessoal, aquela coisa da mente, que eu faço, que eu tenho. Isso é um poder bom, tá? Um poder que justamente isso, olhando o vídeo ontem do Ayrton Senna, aquele vídeo ali, se nós pararmos para analisar aquele vídeo,
ele ensina tudo o que nós devemos fazer. O que nós, cada praticante que estuda Joel, fazer. O Sandro estava certo quando ele falou: olhem este vídeo, e se ele soubesse da prática da presença de Joel, dos estudos metafísicos, todo o Brasil iria saber disso. Todo o Brasil iria saber. Por quê? A perficaz dele, o foco dele, a determinação dele. E eu também, particularmente, fui um fã e eu chorei quando ele partiu deste mundo, né? Desta terceira dimensão. E ele está num plano lá onde ele está também ajudando. Tá? Então quer dizer que não existe morte, né? Existe apenas uma elevação de consciência. Ele evoluiu a consciência dele, partiu desta, foi para lá, passou por um determinado tempo onde que ele foi ajustado a consciência dele, devido à pressão que ele sofria aqui neste plano, com um pouco de consciência material, mas ele já transcendeu isso e ele está num caminho bom, num caminho divino, ajudando os demais. Vamos lá, vamos continuar. Onipotência. A vós foi dado todo o poder. Quem é o todo o poder? O campo unificado. Quando nós pegamos um elétron, tá? O microscópico potente você coloca lá no elétron e lá você começa a aprofundar mais. Você vai chegar lá nos quarks, tá? 3 quarks formam um próton, nêutron e elétron. Você vai chegar no bóson de Higgs, que é a primeira manifestação da matéria. E por fim, aprofundando um pouquinho mais, você chega no campo unificado. Aonde está isso? Está dentro de nós. Se pegar um microscópico potente e colocar sobre a minha cabeça agora aqui, sobre mim, vamos chegar da mesma forma, no mesmo raciocínio que eu estou colocando aqui para vocês. Nós vamos chegar aonde? No campo unificado. Ou no vácuo quântico, ou Deus. A inteligência infinita, a energia infinita que manifesta tudo. Na qual ele foi dado todo o poder. E ele nos deu esse poder de criação e manifestação também. Por isso que as coisas materiais se manifestam. Carro, casa, apartamento, namorado, a vida feliz se manifesta a partir deste entendimento. É o nosso sentimento, é a nossa interpretação, é o nosso olhar para as coisas que manifesta a realidade. Tá? Então o poder é seu. Se lembra que tinha um super-herói que dizia: o poder é de vocês? Ele, na junção dos 4, formava um super-herói. E depois, quando ele ia embora, ele dizia para cada um, se desfazia e o poder iria para cada um. O poder é de vocês. Ponto. Não sei o nome agora, mas já me veio isso, então eu estou falando isso para vocês instantaneamente. Então, só existe um poder, gente. O poder do Pai. O Pai que habita em nós e em tudo que existe. Só existe Ele. Ele é o único poder. Então estão dando poder a um vírus. Nós mesmos estamos dando poder a este vírus. Se nós estamos dando poder ao vírus, ele vai ficar um vírus potente. Porque ele vai receber esta manifestação, essa criação, através de nós que somos co-criadores. Ponto. Vamos falar agora, já falei na onisciência, que ele sabe tudo, já falei na onipotência. Tá? Onibenevolência agora. A onibenevolência. A onibenevolência é o bem, é o amor incondicional. Esse espírito, esse ser que criou tudo que existe e tem todo o poder, só existe ele em manifestação, ele é puro amor, pura alegria, puro bem-estar, pura benevolência. Você pode fazer as coisas erradas que você faz, você vai ter o perdão de Deus. Lembra? Perdoai 70 vezes 7? Ele explicou sobre a benevolência, a onibenevolência do Pai, que é Deus. Então a onibenevolência é o perdão. Muitas vezes, reduzindo um pouco, indo lá para a consciência, às vezes as pessoas fazem as coisas pra gente, a gente guarda aquela mágoa, aquele rancor, fica com raiva, né? Mas o Pai sabe que cada um de nós tem a chama do Cristo, que é o Filho, é o próprio Filho, é a manifestação do próprio vácuo quântico do campo unificado em nós. Então, por isso que devemos perdoar 70 vezes 7. Por quê? Nós, em nossa essência, nós somos a onibenevolência do Pai, que é tudo.
a somatória de todos os seres humanos, todas as galáxias, todos os planetas, a infinitude disso tudo, chegamos ao vácuo quântico, chegamos ao campo unificado e ele permeia tudo isso. Tudo isso, ele permeia cada um de nós, cada parede de nossos quartos, de nossa casa, o chão, a terra, tudo, o ar que a gente respira. Ele está aqui agora, escutando, olhando este vídeo. A manifestação desse celular gravando esse vídeo é a pura onipresença do Pai. É a onissapiência. É a onibenevolência do Pai que está aqui. Por isso que o celular funciona, porque existe um campo eletromagnético que atrai e envia mensagem conforme a sua vibração. Então, conforme os seus paradigmas, conforme as suas crenças, conforme o que você interpreta e sente da situação, você manifesta aquilo, você se conecta com a vibração, porque o seu cérebro envia o quê? Ondas eletromagnéticas. Recebe ondas eletromagnéticas. Quando você para olhar uma televisão, você está fazendo o quê? Entrando em fase com a onda eletromagnética que está sendo transmitida a partir daquele aparelho. Seja televisão, celular, computador. Você é uma onda. Você entra em fase com aquela onda, causando uma interferência construtiva. Que, claro, logicamente, se você não conhece o que eu estou dizendo, você acaba sendo afetado pela mensagem subliminar daquilo que vem nessa onda e você muda seu sentimento instantaneamente, você manifesta aquilo que você está recebendo subliminarmente. Ponto. Então, meus queridos irmãos, vejam só o que foi explicado aqui, para que tenhamos um pouco mais de consciência, tenhamos um pouco mais dessa benevolência, que se diz empatia, né? Mas a empatia ela é totalmente mal interpretada por nós. Então que tenhamos essa compaixão com nossos irmãos e não olhamos só para o nosso umbigo, dizendo que fulano falou isso mal, criticando, pensando só no próprio umbigo. Porque você tem, onde você mora, no seu prédio, você tem um porteiro que está ali, que é um irmão seu. Você tem a mulher, a sua empregada doméstica, que está limpando o seu apartamento, que não está deixando de trabalhar, porque ela precisa trabalhar. Você tem os motoristas dos transportes públicos, que também estão arriscando, supostamente, suas vidas, que na verdade, né, a gente está falando aqui que não existe risco de nada, né? Só existe o amor do Pai em manifestação para simplesmente ganharmos consciência de que Ele está aqui, nos confortando, nos dando todo o apoio, nos dando todo o amor dele para nós evoluirmos a nossa consciência. Então, devemos pensar no todo, trazer a consciência do holístico, do todo, de tudo que existe. Ir para dentro de nós, ir para dentro, fechar o olho, não pensar só no umbigo. Não pensar, você faz uma live pensando que você vai atingir milhões de pessoas para ganhar dinheiro. Não. Não é essa a consciência e não é este o propósito. Não é este o propósito. E sim, o Pai sabe do que realmente cada um de nós precisa. Não vos preocupeis com o que tendes de comer, de beber e de vestir. Princípio da onisciência de Deus. Ele sabe tudo o que a gente precisa. Mas buscai o reino dos céus. O que é o reino dos céus, gente? É a consciência de nós sermos todos um. Nós sermos todos uma única coisa do bem, do amor, da prosperidade e da paz em comunhão com o Pai, com o Divino, com o Cristo interno somatória de cada um de nós. Eu vou voltar agora aqui, tá? Já falei da onisciência, onipotência e onissapiência de Deus, tá? Então a gente vai voltar aqui, eu peguei aqui a Bíblia Sagrada, tá? E depois eu vou ler um trechinho, né, do nosso carro-chefe aqui do canal, que é o estudo do Joel, tá? Um capítulo que eu achei bem propício para esse momento atual agora. Mas vamos ver aqui, eu vou abrir aqui na Gênesis, tá? Primeiro capítulo da Gênesis. Deixa eu procurar aqui. Gênesis 1.
Aqui. Achei. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Todo o poder. E então Deus disse que haja a luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Iluminação espiritual. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome da noite. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o princípio do dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la entre duas partes. E assim aconteceu. Deus fez a divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Então aqui está explicando como ele fez, tá? Então eu não vou ler os 7 dias, tá, gente? Então, aconteceu que depois dos 7 dias Deus falou, né? Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. Quem é essas luzes, gente? São os planetas, as estrelas, são todo o sistema astrológico. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então, seguindo aqui no capítulo da Gênesis, seguindo aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 3, tá? Então eu vou pular toda aquela criação, falei algumas partes, agora eu vou falar aqui a parte principal do vídeo de hoje, tá? Prestem atenção, gente, assim. E assim aconteceu, depois que ele criou os 7 dias, tudo que ele criou, Deus viu que tudo que havia feito era bom. Então, o que Deus fez? Fez todos os universos, multiversos, o ser humano. Então, tudo que ele havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o 6º dia, depois o 7º dia. E depois veio toda a história lá de Adão e Eva, criação, papapá, que é um pouco das coisas que foram escritas pelo humano, né? Então, para entender bem, gente, tá ali, tá escrito, se vocês olharem lá, Gênesis 1 até 3, a criação de tudo, ele viu que tudo era bom. Quem é que criou o mal na Terra? Quem trouxe o mal na Terra? Foram nós, os próprios seres negativos, pelas nossas crenças, por o afastamento desse ser único, tá? Então, aqui, para continuar, eu vou ler um capítulo, tá? Aqui do livro O Caminho Infinito, que eu recomendo a todos que leiam este livro. Leem 5 vezes primeiro para começar a entender o que está escrito aqui, tá? Depois vocês vão ler mais vezes para se aprofundar na metafísica espiritual que contém este livro, que foi o único livro escrito pelas mãos de Joel, pela própria presença nele, que escreveu este livro. Então o capítulo é o capítulo 7, a Nova Jerusalém. As primeiras coisas passaram diante e todas as coisas se tornaram novas. Momento atual. Passa a consciência de vibração baixa e entra a consciência da nova vibração, a consciência expandida, a vibração, a nova terra. E embora eu fosse cego, agora eu vejo. E não através de um vidro embaçado, mas face a face. Sim, mesmo em meu corpo de carne, eu vi Deus. O estágio que Joel chegou, gente. O grau de iluminação espiritual que ele chegou. Atentem para este caso.
As montanhas se afastaram, e já não há horizonte, pois a luz do céu torna claras todas as coisas. Por longo tempo te procurei, ó Jerusalém, mas só agora meus pés de peregrino tocaram o chão do paraíso. Não há mais lugares desertos. Diante de mim estão terras férteis, como jamais eu sonhei. Ó verdade, lá nunca haverá noite. Sua glória brilha como o sol do meio-dia. Lá não precisa de luz, pois o próprio Deus é a luz. Sento para descansar. À sombra das árvores eu descanso e encontro minha paz em ti. Na tua graça está a paz, ó Senhor. Eu estava exausto pelo mundo e em ti encontrei o repouso. Eu estava perdido na densa floresta das palavras, na letra da verdade. Havia cansaço e medo, e só no teu espírito a sombra, água e repouso. Quão longe estive, vagando do teu espírito, ó terno e real. Quão longe, como estive profundamente perdido no emaranhado de palavras, mas agora voltei, e em teu espírito encontrei minha vida, minha paz, meu vigor. Teu espírito é o pão da vida, e encontrando-o, nunca mais terei fome. Teu espírito é uma nascente de água, e dela bebendo nunca mais terei sede. Como um viajor cansado procurei por ti, e agora meu cansaço se foi. Teu espírito montou uma tenda para mim, e em sua fresca sombra me deixo ficar. A paz enche minha alma, tua presença me encheu de paz. Teu amor colocou diante de mim um banquete de espírito. Sim, teu espírito é meu repouso em oásis no deserto das palavras da verdade. Que passagem linda, gente. Em ti quero me refugiar, do ruído do mundo, dos argumentos em tua consciência encontrar sossego da língua maligna dos homens. Eles repartem a tua vestimenta. Ó Senhor da paz, eles se engalfinham por tua palavra. Sim, até se tornarem apenas palavras, e não mais a palavra. Como mendigo busquei o novo céu, a nova terra, e tu me fizestes herdeiro de tudo. Como poderia eu estar diante de ti, senão em silêncio? Como poderia eu te honrar, senão na meditação do meu coração? Graças e elogios não te aprazem, mas recebestes um coração compreensivo. Quero ficar em silêncio diante de ti, minha alma, meu espírito, meu silêncio serão a tua morada. Teu espírito preenche minha meditação, me edifica e me preserva por inteiro. Ó tu, terno e verdadeiro, meu lugar está em ti. Caminho Infinito, Joel Goldsmith, o metafísico, o mais importante metafísico dos últimos 500 anos, do século XX. Esta passagem linda, né, gente? É a Nova Jerusalém. E aqui está toda a consciência dele, toda a expansão, os graus, os níveis de consciência e entendimentos metafísicos que ele alcançou. E que ele deixou para nós. Então, vamos descansar agora nestas palavras por alguns minutos. Coloquei esta música de fundo, né, que é o Pai Nosso em aramaico. É o segundo vídeo que eu gravo com esta música, que é espetacular. Vamos descansar por uns instantes agora, meus irmãos. E depois vem a mensagem deste vídeo. Vamos fechar os olhos, fazer algumas respirações, calmar um pouco a mente e entrar em fase com esta frequência de amor, de paz, de benevolência, de onipotência divina em nós e em tudo o que existe.
A mensagem é: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu quem? Eu sou. Obrigado.